Oi, senta aqui um pouquinho comigo. Puxa uma cadeira, respira fundo. Como é que tá aí dentro de verdade? Sabe, tem dias que a gente se olha no espelho e nem reconhece direito a pessoa ali. Aquele cansaço que parece que grudou na alma, né? Não é só o corpo pedindo arrego depois de um dia puxado no trabalho, cuidando da casa, dos filhos, dos pais. É diferente. Um vazio, uma saudade de algo ou de alguém. Eu sei bem como é, de verdade. Confesso que tem manhãs que a primeira coisa que penso é: Senhor, me dá força só para levantar hoje. A gente ama a Deus, a gente acredita, mas a vida às vezes parece um rolo compressor, né? Esmaga a gente. E no meio dessa correria toda, a nossa conexão com Deus parece que vai ficando fininha, quase um sussurro. Aí bate aquela culpa, aquele pensamento: eu deveria estar mais perto. Eu tô falhando. Será que Deus ainda me escuta? Essa sensação de estar à deriva, sabe? A alma pedindo socorro, baixinho. Silêncio. Só isso. Silêncio. Se você está se sentindo assim, fica aqui comigo. Tem algo em Marcos, logo no comecinho, que talvez seja exatamente o que seu coração precisa ouvir hoje. Sem cobrança. Só um respiro de esperança. Então, se você pegar a sua Bíblia aí, ou abrir no celular mesmo, tá tudo bem. Vai ver que esse capítulo é intenso. É como se Marcos quisesse mostrar Jesus em ação, sem perder tempo. Ele usa muito a palavra logo, imediatamente. Parece até a nossa vida, né? Uma coisa atrás da outra, sem pausa para respirar. Olha só, logo no começo, ele está ensinando na sinagoga, e não é um ensino qualquer. As pessoas ficam maravilhadas porque ele fala com autoridade, diferente dos mestres da lei. Aí, imediatamente, aparece um homem com espírito imundo, tumulto, gritos, medo no ar. E Jesus? Com uma palavra firme, ele expulsa o demônio. Imagina a cena. A tensão, o poder, a energia que isso consome. Mas não para por aí. Saindo dali, ele vai para a casa de Simão Pedro. A sogra de Pedro está de cama, com febre alta. Cansaço, doença, desânimo. Ela estava ali, prostrada. E o que Jesus faz? Ele não manda um recado, não faz uma oração de longe. Diz o texto que ele chegou perto dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. Você consegue visualizar isso? A delicadeza nesse gesto? Ele vê a pessoa, ele toca, ele levanta. E a febre a deixou. Na mesma hora, a gente pensa: ufa, agora ele descansa um pouco. Que nada. Chega o fim do dia, o sol se pondo, e a notícia já tinha corrido. O texto diz que toda a cidade se ajuntou à porta da casa. Gente, toda a cidade, trazendo seus doentes, seus atormentados. Pensa no barulho, na multidão, no cheiro de doença e desespero. Dor, angústia, esperança, tudo misturado ali, naquela porta. E quanta gente precisando, meu Deus! E Jesus curou muitos, libertou muitos. Ele estava ali, presente, servindo sem parar. A gente lê isso rápido, né? Confesso que muitas vezes passo os olhos por essas listas de curas sem parar para sentir o peso. Mas para e pensa um instante no cansaço de Jesus naquele dia. Ele não era um super-herói invulnerável dos quadrinhos. Ele era Deus encarnado, sim, com todo o poder do céu à disposição. Mas ele também era homem, carne e osso. Ele sentia o sol na pele, a poeira no caminho, a fome e, sim, o cansaço. O cansaço de um dia cheio, de lidar com tanta dor, tanta necessidade, tanta expectativa. Um dia que começou cedo e terminou tarde da noite. Eu imagino ele exausto. De verdade. E aí vem o segredo, o ponto que a gente, na nossa correria, muitas vezes ignora. Versículo 35. Presta atenção nisso aqui. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Percebeu? Depois daquele dia insano, ele não se jogou na cama para apagar. Não. Antes de tudo, antes da próxima multidão, antes do próximo milagre, ele foi buscar o Pai, sozinho,
no silêncio, naquele lugar deserto. Ali estava a fonte. Não era só mais uma obrigação espiritual. Era o combustível dele, a conexão vital que sustentava tudo. O segredo não era não se cansar. Era saber onde recarregar a alma, mesmo e principalmente depois de um dia exaustivo. Era ali, naquele encontro íntimo, que a paz e a força eram renovadas. Agora olha para sua vida, para sua semana, para hoje. Quantas vezes você se sentiu como Jesus naquele fim de dia? Não fazendo milagres, bem que a gente queria às vezes, né? Mas se sentindo completamente esgotado, drenado, correndo de uma demanda para outra. O trabalho que não acaba, as contas que chegam, a preocupação com os filhos, a saúde que dá uns sustos, aquele problema na família que parece não ter solução. A nossa multidão particular batendo à porta da nossa mente e do nosso coração o tempo todo. E o que a gente faz quando chega nesse ponto de exaustão? Eu sei o que eu muitas vezes faço. E olha, não estou me orgulhando disso não. Eu desabo no sofá, mexo no celular qualquer coisa só para não pensar. Ou pior, eu me fecho, fico irritado, impaciente. E orar, buscar a Deus, parece a última coisa para a qual tenho energia. A sensação é, Deus hoje não dá, tô só o pó, amanhã eu tento. E o amanhã vira depois de amanhã. E quando a gente vê, se passaram dias, semanas. Aquele fiozinho de conexão ficou ainda mais tênue. A culpa aumenta, a distância parece um abismo. A gente pensa, como é que Jesus conseguia? E talvez a resposta não seja que ele não se sentia como nós. Talvez a diferença crucial esteja no que ele fazia com esse cansaço. Ele não deixou que a exaustão o impedisse de buscar a fonte. Pelo contrário, foi justamente por estar esgotado, por ter dado tanto de si, que ele precisou mais do que nunca daquele tempo a sós com o Pai. Era a prioridade número 1. Não era um item a mais na lista de tarefas. Era a própria sobrevivência da sua alma ali, no meio do caos. E para nós, será que a gente não inverteu tudo? A gente espera ter força para depois buscar a Deus. A gente espera se sentir bem para depois orar. Mas e se a força vier justamente quando a gente se arrasta até Ele, mesmo sem sentir nada? Mesmo quando a única oração que sai é socorro, não aguento mais. Jesus não foi para o deserto porque estava inspirado. Ele foi porque estava necessitado. Ele sabia que sem aquele encontro, o dia seguinte seria impossível. A paz que ele oferecia aos outros vinha da paz que ele recebia do Pai naquele lugar secreto. A força que levantava os doentes vinha da força que ele recebia de joelhos na madrugada escura. Entende a diferença? Não é sobre não se cansar. É sobre onde você busca o refrigério quando está cansado. É reconhecer que nossa alma pede socorro e saber aonde ir. Eu sei. Ouvir isso pode até gerar mais um peso aí dentro. Ah, ótimo! Mais uma coisa que eu deveria estar fazendo e não faço. Acordar de madrugada para orar como Jesus. Calma, respira. Não é essa a ideia. Deus me livre de colocar mais fardo em você, irmão e irmã. A virada de esperança aqui não é sobre copiar exatamente o horário ou o local de Jesus. Ele é o modelo perfeito. Nós somos nós. Aprendizes, com poeira nos pés e cansaço nos ombros. A grande notícia, a esperança que a gente pode se agarrar hoje, mesmo exausto, é esta. Jesus entende o seu cansaço. Ele entende de verdade. Ele viveu isso na pele. Ele não está lá do alto num trono dourado, balançando a cabeça e dizendo, mas por que essa gente reclama tanto? Não. Ele sabe o que é sentir o corpo pesado, a mente sobrecarregada, a alma precisando de um refúgio. Ele sabe. E justamente por saber, ele não te rejeita quando você chega diante dele só o bagaço. Pelo contrário, é aí que a graça dele se mostra mais poderosa. A esperança está em saber que a força não vem de você, da sua capacidade de se puxar para cima. A força vem dele. E ele oferece essa força não como recompensa por você ser um super cristão, mas como um presente gratuito para quem reconhece que não aguenta mais sozinho. Lembra da sogra de Pedro?
Ele pegou na mão dela enquanto ela estava caída, febril. Ele não esperou ela melhorar para depois se aproximar. Ele vai ao nosso encontro, na nossa fraqueza. Então a virada é essa. Não espere ter forças para buscar a Deus. Busque a Deus para ter forças, mesmo que seja um fiapo de oração. Mesmo que seja só um, Jesus me ajuda. Mesmo que seja sentar em silêncio por 2 minutos antes de dormir e só dizer o nome dele. Não é sobre a quantidade de tempo, nem sobre a intensidade da sua emoção naquele momento. É sobre a direção do seu coração. É voltar o rosto, mesmo cansado, na direção da fonte. É parar de tentar tirar água de pedra e ir beber na fonte de água viva. Essa fonte não seca. Nunca. E ele está te esperando lá. Não com cobrança, mas com braços abertos e vem descansar um pouco. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Eu mesmo estou aprendendo isso, devagarinho, e caindo, e levantando. A esperança é que Deus é paciente, e a sua graça basta. Então, respira fundo comigo. Deixa essa verdade assentar um pouquinho aí no coração. Jesus entende. Ele sabe. Ele te espera. Mas, e agora? O que a gente faz com isso no meio da loucura do dia a dia? Eu queria te convidar a ser honesto. Primeiro com você mesmo e depois com Deus. E se quiser, claro, compartilhar aqui com a gente. Como é que tá esse tanque da sua alma hoje? Tá mais para reserva? Ou já tá piscando a luz vermelha faz tempo? Sem julgamento de verdade, só reconhecer. Você se identifica com essa sensação de querer voltar, de sentir saudade daquela conexão mais profunda, mas a força parece que sumiu? Aquela vontade de orar, de ler a palavra, mas que esbarra num muro de cansaço ou, sei lá, de vergonha? Eu já senti muito isso. Essa vergonha boba de chegar de mãos vazias diante de Deus, como se Ele precisasse de algo que eu tenho para dar. Pensando lá em Marcos, naquela atitude de Jesus de buscar o Pai apesar do cansaço, o que te impede hoje de dar um passinho, por menor que seja, nessa direção? É o tempo? É a culpa? É a sensação de que não vai adiantar? O que essa voz aí dentro costuma te dizer quando você pensa em parar 5 minutinhos para buscar a Deus? E se, só e se, você tentasse hoje, mesmo exausto, separar uns minutinhos? Não para fazer uma oração bonita ou cumprir um ritual, mas só para dizer: Pai, tô aqui, cansado, precisando do Senhor. Como você acha que isso faria você se sentir? Talvez não mude tudo de uma vez, mas e se for o começo? Conta para mim aqui nos comentários, se sentir no coração, como essa mensagem tocou você. Qual o seu maior desafio hoje para se conectar com Deus no meio do cansaço? Ler o que vocês passam me ajuda também, me faz sentir menos sozinho nessa jornada. Vamos nos apoiar aqui. Um ombro amigo, uma oração um pelo outro, faz diferença, muita diferença. Vamos orar? Ó Pai amado, Deus que não dorme nem cochila, mas que entende tão profundamente o nosso cansaço. Nós chegamos diante de Ti agora, assim como estamos. Muitos de nós, arrastando os pés da alma, sentindo o peso do mundo, o peso das nossas próprias falhas, da distância que deixamos crescer entre nós e o Senhor. Confessamos, Pai, estamos exaustos. Exaustos de tentar ser fortes sozinhos. Exaustos de lutar contra a correnteza da vida e sentir que estamos perdendo. Nossas almas, sim, elas pedem socorro no silêncio das nossas noites, no meio do barulho do dia, um grito abafado que só o Senhor ouve. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa autossuficiência, disfarçada de cansaço. Perdoa por acharmos que precisamos estar bem para chegar perto de Ti. Que mentira sutil do inimigo. Tu és a fonte, e nós tentando matar a sede em cisternas rachadas. Olha para cada filho Teu, cada filha Tua ouvindo agora. Veja o coração apertado, a lágrima contida, a esperança quase apagada. Pai, como Jesus foi buscar forças em Ti na madrugada escura, depois de um dia esgotante, ensina-nos a fazer o mesmo.
Dá-nos a graça de entender que é na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Não pedimos para tirar o cansaço como mágica, Senhor. Sabemos que a vida tem suas lutas, mas pedimos: renova as nossas forças enquanto caminhamos. Dá-nos aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que Jesus tinha mesmo cercado pela multidão necessitada. Que o teu Espírito Santo venha sobre nós agora, como um bálsamo suave, aliviando a tensão dos ombros, acalmando a ansiedade da mente, aquecendo o coração que esfriou. Ajuda-nos a dar um pequeno passo hoje, Pai. 1 minuto de silêncio contigo, uma frase de oração sincera, um versículo lido com o coração aberto. Quebra as correntes da culpa que nos paralisam. Lembra-nos que o teu amor não depende do nosso desempenho. Ele simplesmente é, e é por nós. Recebe o nosso cansaço, Senhor. Recebe a nossa sinceridade. Recebe a nossa vontade, ainda que pequena, de voltar para casa. Que cada um que ouviu essa mensagem sinta agora o teu abraço de Pai. Que a esperança seja reacendida. Que a fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, comece a florescer de novo. Nós te entregamos tudo isso em nome de Jesus, aquele que nos entende como ninguém. Amém e amém. Que bom poder orar junto com você. Se essa conversa, se essa oração tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu esse chamado para voltar, para descansar em Deus mesmo no meio da correria, deixa o seu amém aqui nos comentários. É um jeito de a gente saber que estamos juntos nessa. E se ainda não faz parte da nossa família Alma Avivada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Todos os dias, a gente tem esses encontros, essas conversas sinceras para alimentar a alma. Compartilha também com alguém que você sabe que está precisando desse colo de Deus hoje. Lembre-se, você não está sozinho. Um passo de cada vez, tá bom? Fica na paz de Jesus. E até a próxima.